Bom dia, meu povo. Espero que vocês compartilhem, curtem, comentem. Se inscreva no canal, desculpa. Se inscrevam no canal. Gente, eu tô, como sempre, eu gosto de estar bem atualizado, né? Tô desde manhã assistindo aqui o julgamento dos que estão sendo acusados pela tentativa de golpe. Eu, sinceramente, não esperava ainda eu ver isso no meu país. Pessoas tentando dar um golpe na democracia e no país em si, né? Mas o que eu acho mais interessante são bolsonaristas parlamentares falarem que o Brasil está vivendo uma ditadura. Acho que esses caras não sabem o que é ditadura militar. Porque não é possível, gente. Primeiro que se fosse uma ditadura militar, ou uma ditadura mesmo civil, aonde que esses caras, esses canalhas, estariam sendo julgados? Aonde? Já estariam mortos. Já estariam mortos. O que vocês queriam era acabar com a democracia para instalar isso que vocês reclamam, ditadura militar. Eu acho que vocês não se lembram quando o Bolsonaro, em uma entrevista, respondeu uma pergunta de um jornalista que perguntou do Bolsonaro, se um dia você chegasse a ser presidente do Brasil, você daria um golpe? Rápida resposta do Bolsonaro: sim, daria. Daria, e pior do que a de 64, que deveriam ter morrido mais de 30 mil pessoas. Ele falou, Bolsonaro. Eu quero falar aqui de Manaus, que eu moro em Manaus. Tem um tal de capitão Alberto Neto, que ele fala muito em democracia defendendo o Bolsonaro. Pô, então ele não conhece a história do Bolsonaro. Então ele não conhece um militar que ama, que enaltece, que glorifica Carlos Ustra Brilhante. Pô, não pode ser a favor de democracia. Então, capitão Beto Neto, ou você ama a democracia ou você ama a ditadura militar. Porque só pelo fato de você apoiar o Bolsonaro, você não apoia a democracia. Isso aqui serve para ti, para o capitão Beto Neto, e para todos esses malucos que ficam falando que o Brasil está vivendo uma ditadura. Olhem, os bolsonaristas estavam reclamando se a Polícia Federal ficasse dentro da casa do Bolsonaro para não deixar ele fugir, essas coisas. Engraçado, né? Engraçado. Mas eu tenho certeza que o Bolsonaro apoiou, ou apoia agora, porque eu acho que o Bolsonaro tem a mesma idade minha, não viveu esses tempos, aonde não viveu sim, viveu, foi em 64. Policiais, e não eram 2 não, eram 6 policiais dentro da casa do Rubens Paiva e a esposa dele lá, Eunilce Paivas, mais 3 adolescentes, 2 crianças, 2 mulheres e um menino, e era 24 horas, eles tomavam café lá, almoçavam e jantavam, dormiam dentro da casa do Rubens Paiva, em plena ditadura militar. Aí vem reclamar de 2 policiais que poderiam ficar dentro da casa do Bolsonaro, mas lá dos jornalistas ficaram. E olhem que o jornalista defendia a democracia em plena uma ditadura militar. É diferente agora, que os policiais iam ficar na casa do Bolsonaro numa democracia. Numa democracia. Então, o Bolsonaro está sendo bem tratado. Todos esses golpistas estão sendo bem tratados. Porque se nós estivéssemos numa ditadura,
eles já estariam mortos, torturados ou presos, que era assim que a ditadura agia. Esses parlamentares que defendem a ditadura, eles pensam que numa ditadura militar o país vive normalmente. Não vive normalmente. Congresso Nacional é fechado, Supremo é fechado. E por falar em Supremo, eu fico imaginando como está a convivência do Alexandre de Moraes com esses 3 ministros bolsonaristas lá. Porque, para mim, no meu ponto de vista, quem apoia o golpe que eles tentaram dar, está apoiando que a turma do Bolsonaro matasse o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin. Então, como é que está a vivência do Alexandre de Moraes com o Luiz Fux, por exemplo? É um estranho no ninho. E agora o mais grave é que esses 3 ministros que estão lá para defender a Constituição, para isso que eles estão lá, eles estão no local errado, estão no lugar errado. Porque eles estão defendendo o golpe. Quem apoia o Bolsonaro e essa turma, apoia golpe militar. Os ministros do Supremo que apoiam o Bolsonaro, apoiavam e apoiam o assassinato dessas 3 autoridades. Eu acho que deve ser muito ruim o clima do Alexandre de Moraes com esses 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, dia 7, eles estão convocando, é mais pastores que estão convocando esses pobres coitados, como chama o Bolsonaro, para irem fazer baderna nas ruas de São Paulo e do Brasil inteiro. Vão! Agora, depois, não venham inventar doenças quando vocês estiverem lá na Papuda. Reparem bem, essas pessoas que estão presas pelo dia 8, até hoje, nenhum familiar deles e nem eles receberam uma visita sequer de algum membro da família do Bolsonaro. O Bolsonaro e a família dele tá deixando bem claro que eles não estão nem aí para o Brasil e nem para você, querendo trocar a nossa soberania, o nosso Supremo, por anistia para o Bolsonaro, que isso aí nunca vai existir. E olhem só, tem um candidato a presidente, um tal de Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que não sabia nem onde era o colégio que ele ia votar. E era candidato a governador de São Paulo. Mesmo assim, os paulistas votaram no Tarcísio. E ele é candidato a presidente e está dizendo publicamente que o primeiro ato dele vai ser anistiar o golpista Bolsonaro. Só isso aí, gente, ele já está dizendo: eu sou contra a democracia. Só nesse ato dele, ele está se posicionando contra a democracia. E quem é contra a democracia é contra a imprensa, é contra a liberdade. Vocês sabiam que na ditadura militar, um compositor, ele escrevia a música dele, mas não podia gravar. Tinha que ir para o exército analisar a letra para poder liberar. Você sabia que um escritor, ao fazer um livro, tinha que passar pelo exército para poder o livro ser lançado? Você sabia que um escritor de novela, ao escrever uma novela, tinha que ir para o exército para poder autorizar? É isso que vocês querem que volte para o nosso país? Se você fosse viajar de um estado para o outro, você tinha que comunicar ao exército, dizer o que você ia fazer lá nesse estado. E para fora do Brasil, pior ainda. É isso que vocês querem? Não, vocês têm demais liberdade no Brasil. Não está tendo proibição de nada no Brasil. Tanto prova que todo dia vocês estão na internet denegrindo a imagem das pessoas, inventando coisa, contando mentira pro gado de vocês.
Então o que é que vocês querem? Vocês querem ditadura militar? Não. Às vezes vocês querem, às vezes vocês não querem. Você não pode agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Vocês têm que se decidir. E quem apoia Bolsonaro, claro que apoia a ditadura militar. Claro! Claro que apoia. Porque o Bolsonaro apoia a ditadura militar, não é de hoje não, é de sempre. Sempre ele apoiou a ditadura militar. Ele disse que em 64 não era para morrer, era para morrer mais de 30 mil pessoas, inclusive crianças inocentes, velhinhos. Ele falou. Aí você vem com esse papo. Eu acho muito engraçado o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro encher a boca e falar. A nossa democracia está em risco. Ô canalha! Ô canalha! Tu não apoia a democracia, rapaz! Vocês apoiam tortura! Vocês apoiam ditadura militar, que era isso que o teu pai queria. Não teve competência para ganhar a eleição do Lula e perdeu e tentou dar um golpe, sim. Dar um golpe. Então eu volto a dizer aqui na questão do ato do dia 7. Você que está pensando em ir evangélico, preste atenção no que você vai fazer. Que depois que você estiver lá na Papuda, o teu pastor, que disse se tu não for, tu não vai para o céu, vai estar cagando para ti. Então hoje é um dia importantíssimo para o nosso país. Esses golpistas têm que serem condenados. Tem que serem. O rigor da lei tem que bater forte neles, para eles respeitarem a democracia brasileira e para servir de exemplo para outros golpistas que pensam em acabar com a nossa democracia.